Olá pessoal da análise, então dando continuidade aí, vamos falar agora do colorário 13, que é uma consequência aí do teorema do valor médio. Então, se f, uma função do intervalo aberto AB nos reais, uma função derivável, com a derivada igual a zero em todo ponto x aqui do seu domínio, então f é constante nesse intervalo aberto. Então, vamos ver isso como uma consequência imediata aqui, né, do teorema do valor médio, que dá aqui uma função f contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, AB. Então, existe pelo menos um ponto x0 no interior desse intervalo, né, tal que a f' de x0 é igual a f de b menos f de a, dividido por b menos a. E isso é a interpretação geométrica, né, que a derivada de f em x0 é o coeficiente angular da reta tangente. Então, se é igual a esse quociente aqui é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, f de A, B, f de B. Então, existe uma reta tangente aqui no gráfico da função, no interior aqui do domínio do AB, tal que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos AF de A, BF de B. Ou seja, dado uma função contínua e derivada no intervalo de A até B, então existe uma reta tangente que é paralela, né, aos pontos AF de A, BF de B. Isso aqui é o que dá aí o teorema do valor médio. E aí, como é que a gente vai usar esse teorema do valor médio para mostrar que se eu tenho uma função f derivável no domínio um intervalo aberto aqui AB, com a derivada igual a zero, então se ela é constante. Para eu usar o teorema anterior, vamos voltar lá, eu tenho que ter uma função contínua num intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Essa função aqui ela é uma função derivável no intervalo aberto. E a gente viu que quando a função ela é derivável, ela também é contínua. A volta não vale, né? Então, se ela fosse contínua apenas, não significava que ela fosse derivada. Mas função derivada já implica que ela é contínua. Então, nesse caso aqui, ela é uma função contínua e derivada no aberto AB. O teorema pede que ela seja contínua em um intervalo fechado. Então, mas a gente quer mostrar aqui que a função ela é constante nesse intervalo aberto. Então, vou pegar aqui um intervalo aberto, o intervalo AB. Aqui. E para ela ser constante nesse intervalo, vamos pegar dois pontos quaisquer aqui, x e y, x diferente de y. Pontos quaisquer e mostrar que o f de x é igual a f de y. Como esses dois pontos aqui são quaisquer aqui, nesse domínio, então, se a f satisfaz essa igualdade aqui, né, para esses dois pontos quaisquer, então a f só pode ser constante. Ok? Então, vamos lá. Vamos, então, restringir a função. Pega dois pontos quaisquer aqui, do intervalo AB, né? X e Y, com x menor que y. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse intervalo. Nesse intervalo, de x a y, a função ela é contínua, porque é derivável no intervalo todo. Então, se ela é derivável no intervalo todo, ela é contínua aqui no intervalo aberto. Mas os dois pontos aqui são pontos do intervalo. Então, nesse intervalo fechado aqui, contendo esses dois pontos, né, a função é contínua e ela é derivável, porque ela é derivável no intervalo maior. Então, ela é derivável aqui dentro. Então, ela é derivável, ela é contínua no intervalo fechado xy e derivável no intervalo aberto xy. Então, existe, pelo teorema do valor médio, né, existe um x0 aqui dentro, tal que f' de x0, a derivada de x0 é igual a f de y menos f de x,
sobre y menos x. Mas a função aqui, ó, por hipótese, a derivada é zero para qualquer ponto do interior, em particular para esse x0. Então, isso aqui é igual a zero. Como x é diferente de y, isso aqui é diferente de zero, isso implica que o f de y menos f de x é igual a zero, ou seja, o f de x é igual a f de y, o que mostra que a função ela é constante nesse intervalo aqui, onde ela é derivável e a derivada é igual a zero. Isso, então, demonstra o corolário. Agora vamos para o próximo corolário, corolário 14, que é uma consequência imediata aí do corolário 13. Então, suponha que as funções f e g sejam contínuas no intervalo fechado, deriváveis no intervalo aberto, então, deriváveis no intervalo aberto, AB, e que as suas derivadas sejam iguais, né? Ou seja, f' de x igual a g' de x para todo x aqui, né? No intervalo aberto AB. Então, existe uma constante c, tal que f de x é igual a g de x mais c para todo x aqui do domínio das duas funções. Então, basta observar que se a f' é igual a g', então, se eu pegar a função diferença das duas, f menos g, e fazer a derivada fica sendo zero, né? Porque a derivada de f menos a derivada de g é igual a zero, porque as duas derivadas são iguais, por hipótese, para todo x, pertencente aí ao interior da função. Então, pelo corolário anterior, a f menos g é uma função constante, ou seja, existe uma função constante. Aqui, a gente viu que pela proposição anterior, né, é uma função constante no intervalo aberto de A até B. Bom, se é uma função constante aqui, né, usando o resultado anterior, tem que colocar aberto aqui, ou seja, existe um C, né, uma constante C, tal que f de x menos g de x é igual a constante para todo x aqui no interior. Bom, agora como é que a gente faz para estender isso para os pontos A e B? São contínuas no intervalo fechado, então a diferença delas também é contínua no intervalo fechado. Então, o limite, por exemplo, o limite, quando x tende a A pela direita, de f de x menos g de x, que no interior é igual a constante, né? Então isso aqui é constante no interior, agora vamos ver aqui no extremo. Isso aqui é igual ao limite de f de x menos o limite de g de x, mas ela é contínua. F de A menos g de A, aliás. Bom, mas no interior ela é constante, então isso aqui, quando eu estou aqui no interior com o x tendendo a A pela direita, eu tenho que isso aqui é constante, a gente já provou isso aqui, né? Que é constante no interior. Então, isso aqui é igual a C. Então, a minha f de x menos g de x é igual a C para x no interior e também para x no ponto A. Então, a f de x menos g de x é igual a C para todo x aqui, intervalo fechado de A até B aberto. Se eu fizer esse mesmo procedimento aqui para o B, né? Fazendo o x tender a B pela esquerda, eu vou chegar à conclusão que a f de x menos g de x é igual a C para todo x no intervalo fechado aqui AB. Encerra, né, a demonstração do corolário 14. Vamos chegar por aqui, na próxima aula a gente continua.